Meus amados irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é seu irmão em Cristo, irmão Rogério de Jesus, e é uma alegria poder estar aqui novamente, trazendo ao coração dos irmãos uma palavra da parte de Deus, uma palavra fundamentada no Evangelho da graça de Deus, Evangelho este que revela a nossa condição e a nossa posição diante de Deus, mediante o que Cristo fez na cruz do Calvário. Meus amados, este é o segundo vídeo que nós vamos estar tratando sobre o apóstolo Paulo, seu ministério. É a sequência do vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos sobre Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar fundamentados no seguinte tema: a igreja é paulinista? Será que a igreja dos dias atuais, ela é paulinista? Bom, talvez você deva estar se perguntando: o que é paulinista? Do que se trata isso? Eu vou explicar rapidamente aqui para você. Bom, segundo os ex-evangélicos que aderiram à suposta fé israelita, a igreja institucionalizada, ela é paulinista. E eu gostaria de rapidamente falar para vocês e apresentar para vocês algumas razões pelas quais a igreja dos dias atuais ela não é paulinista. Nunca foi. Todavia, seria muito bom, seria maravilhoso se a igreja fosse. Porque se a igreja fosse paulinista, como os judélicos dizem, eu tenho certeza que nada do que é praticado hoje, né, todo esse resquício litúrgico praticado no cristianismo, que são oriundos, né, extraídos do judaísmo primitivo, se ela realmente fosse paulinista, nada disso estaria sendo realizado nos dias de hoje. Então, eu vou ler aqui rapidamente um texto, o texto base, o texto áureo, para que nós possamos nos situar dentro do tema. O texto está em 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, escrito à igreja em Corinto, uma igreja que era composta de judeus e gentios, né? Onde está escrito o seguinte, versículo de número 6. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus, que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós, veja só o que Paulo está dizendo, nós não sou eu nem você, não. Paulo está falando com uma determinada congregação, e ele está se incluindo na conversa. Pois nós somos colaboradores de Deus, em outras versões diz cooperadores, e vocês, não nós, eles lá. É sempre importante eu estar frisando isso aqui. Porque, infelizmente, eu vou abrir um parêntese para falar uma coisa aqui. Infelizmente, não nos ensinaram a ler a Bíblia respeitando o seu contexto histórico. É por essa razão que muitas pessoas leem a Bíblia achando que tudo que está sendo dito aqui, está sendo lido, está sendo diretamente dito a ela. E isso não é verdade. Por esta razão é importante nós lermos a Bíblia de forma coerente, para que nós possamos entender algumas verdades que estão sendo inseridas aqui, estão sendo expostas aqui no texto. Voltando aqui, Paulo vai dizer o seguinte: vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, perceba que dentro da leitura aparece uma palavra chamada alicerce. Vai depender muito das versões. Tem versão que diz fundamento, outra diz estrutura, outro diz base, vai depender muito. Mas a ideia é essa. O apóstolo Paulo, aqui nesse contexto, ele está deixando muito claro que o alicerce que por ele foi lançado é Cristo. É Cristo Jesus. Este é o primeiro conceito interessante e que está relacionado a esta expressão alicerce. O segundo conceito que está ligado a esta expressão,
que Paulo fez menção de falar aqui, de revelar aqui no texto, que ele lançou este alicerce. O que seria este alicerce além de Cristo? Seria toda a doutrina, todo o ensinamento ligado a Cristo, fundamentado em Cristo. Ou seja, é tudo aquilo que estava associado a Cristo e à obra que ele realizou na cruz do Calvário. Obra esta que alcançou tanto os eleitos dentre os judeus, que estavam sob a primeira aliança, quanto os eleitos dentre os gentios que estavam fora da estrutura da lei de Moisés. Ou seja, em Cristo Jesus e na sua obra, ele reuniu em si mesmo esses dois grupos. É só você ler Efésios capítulo de número 2. Então, esta fala de Paulo, esta mensagem de Paulo era o alicerce principal que ele lançou no início da igreja. A pergunta que eu faço é: será que os homens entenderam toda a verdade que está associada a esse fundamento lançado pelo apóstolo Paulo no primeiro século? O que você acha aí? Depois coloca aí nos comentários o que você acha. Será que os que construíram sobre esse fundamento ao longo dos séculos fizeram um bom trabalho? A partir daqui eu quero expor para você algumas razões pelas quais eu não acredito que a igreja institucionalizada ela é paulinista. Vou mostrar para você, ok? Eu vou abrir mais uma vez um parêntese aqui para dizer o seguinte: vocês, irmãos que aderiram à fé israelita, eu vou falar uma coisa muito séria para você aqui. Estude primeiro, porque isso aqui é coisa séria. Você que vive dizendo que a igreja ela é paulinista, vamos ver se ela de fato é paulinista. Vamos lá? A primeira razão pela qual eu quero expor para você que a igreja dos dias atuais não é paulinista é que Paulo nunca incentivou a igreja a fazer qualquer tipo de campanha. Paulo nunca incentivou a igreja a fazer campanha do óleo, campanha do sal, campanha da rosa ungida, campanha da vassoura ungida, campanha da caneta, campanha disso, do caroço de feijão, nada disso. Se a igreja institucionalizada faz isso, não é fundamentada na mensagem do apóstolo Paulo. Paulo nunca incentivou a igreja a fazer campanha de oração. Segura aí, crente. Isso aqui é para você. Viu, pastor? Isso aqui é para você também. Paulo nunca incentivou a igreja a fazer campanha de oração. Pelo contrário, ele incentivou a igreja a orar. Simplesmente. Quer ver só? Romanos, capítulo de número 12, do 10 ao 12, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns para com os outros. Olha só o conselho que Paulo está dando para a igreja de Roma no primeiro século. Ele continua: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, sejais perseverantes. Olha só que coisa linda, né? Efésios capítulo número 6, do 17 ao 19, Paulo disse assim para a igreja de Éfeso: tomai sobre vós o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ele incentivou a igreja a orar constantemente, orar e perseverar em oração. Fazer campanha, qualquer que seja, nunca passou pela cabeça de Paulo. Então a igreja não é paulinista, ok? Segunda coisa, Paulo nunca incentivou a igreja a construir templos. Outra lapada. Para Paulo, o templo era os filhos de Deus, aqueles que compõem o corpo de Cristo. Deixa eu falar uma coisa aqui muito séria. Eu entendo que o ambiente
onde a igreja se reúne, é um ambiente maravilhoso. É um ambiente que traz conforto. Agora, interessante que o que dizem sobre o ambiente é exatamente o oposto daquilo que Paulo disse. Porque nos dias de hoje, isso prova que a igreja dos dias atuais, a igreja institucionalizada, ela não é paulinista. Por quê? Porque Paulo nunca disse que santuário era a estrutura criada pelo homem. Não. Paulo disse que o santuário de Deus são todos aqueles que Deus fez deles a sua habitação. Então não existe essa de dizer que a casa de Deus é a estrutura física. Não. A casa de Deus é você, que foi alcançado pela graça de Deus. Você é a casa de Deus. Então a igreja não é paulinista. Continuando aqui, veja só, 1 Coríntios capítulo 3, olha só o que Paulo disse para a igreja de Corinto, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aonde é que Deus mora? Eu me lembro até daquela canção. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. O Evangelho diz o contrário. Que eu sou a casa de Deus. Que eu sou morada do Espírito de Deus. Você também é. Ok? Irmãos, olha só. Efésios capítulo 2, do 18 ao 22 diz, o apóstolo Paulo falando para aquela comunidade composta de judeus e gentios. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros, falando com os gentios, e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, esse edifício aqui não é estrutura física, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos continuar, que é muita coisa ainda. Para aí. Paulo nunca incentivou nenhum dos ministros da nova aliança a cobrarem dízimos. E nunca cobrou dízimos ou oferta para custear qualquer estrutura denominacional. Suas coletas eram para atender às necessidades dos pobres. Irmãos, meus irmãos, eu espero que você não tenha desistido até o 13º minuto agora do vídeo, porque daqui para frente a coisa vai só apertando, provando que a estrutura denominacional dos dias atuais, ela não é paulinista. Antes fosse, ok? Veja o que o apóstolo Paulo diz na sua carta, a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, do 1 ao 2, diz assim: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar. E já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Se você ler todo o contexto, você vai ver que Paulo aqui está incentivando a igreja de Corinto a contribuir, a ofertar para os pobres que estavam na Judéia. E nesse mesmo capítulo está aqui inserido pelo menos 3 versículos que são muito utilizados hoje para poder arrecadar recursos para a estrutura física. Paulo diz assim: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também pouco colherá, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua aquilo que determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso aqui, meus irmãos, neste texto,
Paulo não está incentivando ninguém a contribuir na estrutura física. Vamos continuar, tem muita coisa ainda. Paulo nunca incentivou nenhum dos ministros da nova aliança a praticarem ritos ou qualquer cerimonialismos oriundos da velha aliança, algo que era restrito aos judeus que estavam sob ela. Aqui vai entrar umas questões que vai deixar muita gente em desconforto. Você não vai achar nada nas Escrituras dando fundamento para qualquer igreja nos dias atuais a praticar qualquer tipo de rito, cerimonialismo em nome da graça. Você não vai encontrar. Paulo nunca incentivou ninguém a realizar o batismo nas águas, algo que era restrito ao antigo pacto, algo que estava restrito a João, aquele que batizava os judeus, judeus esses que estavam aguardando a chegada do Messias. Paulo nunca incentivou ninguém. Para Paulo só havia um batismo. E sabe qual é esse batismo? Está em Romanos capítulo número 6. Ok? Paulo não incentivou ninguém a realizar circuncisão, apresentação de crianças, Páscoa judaica, festa judaica, guarda de sábados e etc. Por quê? Porque tudo isso estava restrito debaixo da primeira aliança. Quem estava submetido à primeira aliança? Os filhos de Israel. Olha só o que Paulo fala aqui na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2, do 16 ao 17. Ele diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas. Você está entendendo aqui a leitura? Ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Meu Deus! Tudo isso que está sendo listado aqui, nesses versículos aqui, eram festas, eram práticas judaicas. E aquela igreja estava sendo advertida por Paulo a não realizar aquilo, porque aquilo era sombra. Quando se pratica estas coisas, estão se praticando sombras. Na nova aliança, este ambiente da nova aliança não é um ambiente das sombras. Cristo já se revelou. Tudo foi revelado em Cristo. Então a igreja não pode viver na prática das sombras, porque caso contrário ela estará regredindo a uma estrutura legalista que já não existe mais. Ele continua dizendo, versículo 16, portanto não deixe que ninguém os condene. É o mesmo texto, na verdade, né? Mas é uma outra versão. Pelo que vocês comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é esta realidade. Olha só que linguagem mais clara, né? Hebreus capítulo de número 10, do 1 ao 4. Vou explicar isso aqui. A carta aos Hebreus foi escrita mais ou menos no ano 64. O escritor aos Hebreus, acredito eu, ter sido o apóstolo Paulo. Muitos discordam disso, mas tudo bem. Mas o escritor dessa epístola está falando diretamente com uma comunidade composta 100% de judeus, de hebreus. Pessoas que conheciam a Torá, pessoas que conheciam a lei de Moisés. Olha só o que o escritor está falando para aquela igreja no ano 64. Ora, sendo que o antigo sistema da lei judaica, ou seja, o antigo pacto, era apenas uma sombra dos benefícios que estavam para vir e não transmitiam a imagem exata das realidades espirituais. É evidente que nunca esses sacrifícios, ou seja, todos aqueles rituais, né, que se repetiam continuamente ano após ano, podiam purificar perfeitamente os que se achegavam a Deus. Se assim fosse, um só sacrifício teria bastado. Os participantes no ato da adoração teriam sido purificados por uma só vez, nunca mais tendo sentido o sentimento de culpa sobre as suas consciências. Esses sacrifícios, pelo contrário, vêm lembrar-lhes continuamente todos os anos o seu pecado,
porque é impossível que o sangue de touros e de bode tire a culpa dos pecados. Olha só que coisa incrível. O escritor está dizendo para aquela comunidade que nada do que era realizado ali conseguia arrancar de sua mente, de suas consciências, o pecado que eles haviam cometido. Porque para o judeu, pecado é transgressão da lei. Então nada do que era realizado conseguia remover a culpa. Porque se isso fosse possível, com um só sacrifício eles seriam purificados para sempre. Ok, queridos? No próximo vídeo nós estaremos falando sobre isso. Outro ponto. Paulo nunca disse que os filhos de Deus seriam guiados pela legislação dada por Deus ao povo de Israel, por intermédio de Moisés. Segura isso aqui. Paulo nunca disse que os filhos de Deus seriam guiados por uma legislação dada no Sinai aos filhos de Israel, por intermédio de Moisés. Nunca. Paulo nunca disse isso. Mas que os filhos seriam guiados por uma legislação espiritual. Eu vou ler aqui o texto aqui agora. Hebreus capítulo número 8, do verso 7 ao 10. É um texto que o autor faz uso, que está inserido em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a seguir. Mas diz o seguinte: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, lembra do verso anterior? Não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. No próximo vídeo estarei falando sobre isso aqui, ok? Sobre a nova aliança. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só que coisa gloriosa. A nova aliança, que possui uma estrutura, uma legislação espiritual, era algo totalmente diferente daquela estrutura que foi dada no Sinai. O povo que estava submetido àquela legislação no Sinai dependia de uma estrutura legalista, ou seja, de leis para conduzi-los de fora para dentro. Na nova aliança é diferente. A igreja, que é a junção de eleitos, já não seriam mais guiados por aquela estrutura física, mas por uma estrutura espiritual que os guiava de fora para dentro, ou seja, de dentro para fora, perdão. É por isso que ele diz, aqui no texto, no versículo número 10, porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Agora aqui vai entrar uma questão interessante. Olha só, Romanos capítulo número 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui vai entrar uma questão que vai deixar muita gente em desconforto. Sinto muito, mas eu tenho que falar. Se você precisa de uma lei externa para que você saiba o que é certo e o que é errado, significa que você não é guiado pelo Espírito do Pai. Sinto muito. Eu vou repetir novamente. Se você precisa de uma estrutura, se você precisa da estrutura da lei de Moisés, a lei que foi dada no Sinai aos filhos de Israel, para que você possa discernir o que é certo e o que é errado, significa dizer que você não é guiado pelo Espírito do Pai. Ora, se você não é guiado pelo Espírito do Pai, significa dizer que você não é filho dele. É duro isso, né? O que o apóstolo Paulo ensinou? O apóstolo Paulo sempre ensinou que os filhos de Deus eram guiados pelo Espírito de Deus. Ora, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, significa dizer que eu sou guiado de dentro para fora e que é o próprio Espírito de Deus em mim que vai me conduzir, que vai trazer ao meu entendimento o que é e o que não é, o que eu devo e o que eu não devo, o que é certo e o que é errado. Isto é o Evangelho, meus amados irmãos. Isto é a revelação dada pelo apóstolo Paulo. Por estas razões é que eu digo que a igreja institucionalizada ela precisa ser paulinista, de fato e de verdade, porque até agora ela não é.
no dia que ela se tornar paulinista, andando segundo o evangelho que foi revelado a ele, eu tenho certeza que a coisa vai mudar para melhor. Se a igreja retornar para o fundamento, entender a mensagem deste evangelho, a coisa vai mudar para melhor. Amém, meus amados? Eu estou encerrando por aqui. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre a nova aliança. Possivelmente estaremos falando no futuro sobre como eu diria, seria as supostas divergências na fala de Paulo em relação à lei de Moisés. Nós vamos entender tudo isso. Desde já eu quero agradecer a sua paciência. Se você chegou até aqui, parabéns. Que o Senhor continue te dando graça, iluminando a tua mente através da verdade do Evangelho da graça de Deus. Ok? Que o Senhor continue agraciando a sua vida e a sua família para a glória do nome dele. Amém, amados?